através dessa live. Que Deus abençoe. Desde já agradeço pela oportunidade que vocês estão me dando, né? Eu confesso a vocês que eu hoje ia marcar um outro compromisso e quase acabei esquecendo, mas na hora, aqui no final da tarde, ao apagar das luzes, antes que a lâmpada se apagasse, eu me lembrei. Aí eu marquei para depois da live me encontrar. Eu vou dar uma saída aqui para me encontrar. Mas obrigado, Igor, pelo convite. Que Deus abençoe. Eu sempre acreditei no seu potencial. Você é bênção de Deus. Amém. Mas me fala aí como é que estão as coisas, Igor. Estão em paz. Tá em paz? Estão em paz. Glória a Deus. Aleluia. Igor, eu já posso ler a palavra de Deus? Pode sim. Estão me ouvindo bem? Então o que aí, gente? Se vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Confirma com o pessoal aí, por favor. Estão ouvindo o pastor bem? Se tiver, bota um ok aí nos comentários. Glória. Estão ouvindo sim, pastor. Pronto. Eu quero compartilhar um pouco da palavra que eu ministrei terça-feira agora, no culto de doutrina, que na verdade é muito pertinente os dias que nós estamos vivenciando. Não só a questão da pandemia do Covid-19, que desencadeou uma crise tanto financeira, materialmente falando, e principalmente afetando a igreja no sentido espiritual, que muita gente, em vez de estarem, vamos dizer, com um termômetro espiritual lá em cima, o termômetro está abaixo de zero. Isso é patente aos olhos daqueles que enxergam, que têm visão espiritual. Então, eu desculpe aqueles que não concordam com a minha palavra, mas nós temos tempo suficiente para em busca daquilo que muitas das vezes nos satisfaz ou para suprir as nossas necessidades materiais e físicas. Mas é final dos tempos. Mas eu quero meditar, se você estiver com a Bíblia aberta aí, estiver com a Bíblia perto, a palavra que nós ministramos foi fazendo o altar novo. Que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículo de número 19, versículo 20, versículo 21 e o versículo de número 30. Está assim escrito: agora manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, e trazer-me os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do porte sagrado, ou dos portes ídolos, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E reuniu os profetas no Monte Carmelo. Vou repetir esse versículo. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vacilareis ou cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. Mas o povo não lhe respondeu nada. Mas o povo não lhe respondeu nada. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo:
chegai-vos a mim. Todo o povo se achegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruína. O altar estava em ruína, destruído. Estava inutilizado o altar. Eu falar um pouco desses 4 versículos que nós lemos, faz necessário eu narrar um pouco do contexto histórico, que desde começa do casamento de Acabe com a filha de Etbaal, que era rei dos Sidônios, que na verdade era conhecido como semitas, lá das regiões de Sidom, e ele casa com a filha de Etbaal, que é conhecida como Jezabel. Acabe, que era filho de Orim, a Bíblia diz que Orim, o rei de Israel, infelizmente, ele desagradou a Deus com seu comportamento, com suas atitudes, e abraçando a doutrina de Jeroboão. Diz a Bíblia que Acabe, tem um ditado que diz assim na roça: casa de pai, escola de filho. Acabe, ele comete o mesmo erro do seu pai, e ainda por cima, casando-se com Jezabel, ele levanta altar ao Deus Baal, e em Samaria, e diz a Bíblia, diz o texto sagrado, que isto provocou em Deus ira. O comportamento, a atitude de Acabe provocou em Deus ira. Todos nós sabemos, aqueles que estudam e pesquisam a Bíblia, sabemos que o Deus Baal era conhecido como Deus das tempestades, Deus da chuva, da procriação, da fertilidade. Não só ele era considerado, como também Azera. E um dos meios tanto lucrativo, um dos meios para que o povo viesse a sobreviver naquela época era por intermédio da agricultura. Então, a Bíblia diz que neste exato momento o povo deixa de fazer os sacrifícios de agradecimento a Deus por intermédio do seu líder, do seu rei. Infelizmente, nesse contexto, por causa de todos pecaram. E diga-se passagem que todos seguiram a cabeça, seguiram o seu líder. Não teve ninguém que se manifestou contra, não teve ninguém que viesse simplesmente levantar a mão e prestar a sua posição acerca do verdadeiro Deus, a qual eles já conheciam muito bem desde a saída lá do Egito. Aí a Bíblia diz que dentro desse contexto que todo mundo termina se calando, e que tem uma frase que diz que cala consente, interessante que nesse calar e consente, todos se omitiram as verdades que deveriam ser postas naquele momento. Aí nesse contexto que a crise começou, a primeira crise que se instalou nesse contexto foi a crise espiritual. Um altar que era dedicado para Deus, um altar que era dedicado no sentido de adoração, no sentido de agradecimento, no sentido de perdão de pecado, já não tinha mais esse altar. Já não tinha mais esse altar porque na cabeça do povo e do rei, o Deus que agora estava providenciando era o Deus Baal. Então, antes de começar a crise material, financeira, física, a crise que se instalou foi a crise espiritual. Em vez de estar adorando o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, estavam venerando, adorando e prestando sacrifício ao Deus Baal. Aí, dentro desse contexto, eu vejo a misericórdia de Deus. Deus levantando o profeta Elias, dentro desse contexto caótico que Israel se encontrava, tanto o líder como os seus liderados, que era o povo.
E Elias se levanta numa pequena região, todos nós sabemos, de Tisbe, das regiões montanhosas de Gileade, aparece nesse contexto de crise espiritual. A primeira crise que veio foi a crise espiritual. Então, dentro desse contexto da crise espiritual, não teve ninguém que se predispôs a se levantar ou simplesmente dizer para Deus: Deus, eu estou aqui nesse momento difícil que o povo se encontra, nesse momento difícil que Israel se encontra, eu estou aqui à predisposição, me usa, me faz como tu queres. Só que dentro do contexto de Israel não se encontrou ninguém. Aí Deus, pela sua bondade e misericórdia, eu vejo o amor de Deus para com o povo de Israel, trazendo simplesmente, levantando simplesmente o profeta Elias, dentro desse contexto que estava iniciando a crise espiritual de Israel. E diz a Bíblia que Elias se levanta e vai diretamente ao cabeça, ao líder, ao rei Acabe. E segundo as palavras de Elias, durante esse período não ia cair nem chuva e nem orvalho sobre a terra. Então, o Deus que eles, na cabeça deles, que era o Deus da chuva, o Deus da tempestade, o Deus da procriação, da fertilidade, da produtividade, o Deus que ia fazer frutos sobre a terra, Deus vai de contrapartida com o pensamento deles e diz: tá bom, bora ver se Baal é o Deus da chuva, se é o Deus da produtividade, da fertilidade, da procriação. Bora ver, então, segundo a palavra de Elias, a Bíblia diz que não caiu nem chuva e nem orvalho sobre a terra. Eu não vou entrar no contexto, porque Elias foi para as torrentes de Querite, foi para a viúva de Sarepta, porque o tempo é muito curto. Dentro desse contexto, aí a Bíblia diz no capítulo de número 18, dentro desse contexto de crise, a crise iniciou a crise espiritual e se estendeu para a crise agora, a crise material e financeira de Israel. Mas com tudo isso, a Bíblia diz que ainda se levantou um dos remanescentes, que a Bíblia faz questão de dizer o nome, que era Obadias, que era o mordomo-chefe do rei Acabe. A Bíblia diz que Obadias desperta nele o cuidado de guardar os profetas em caverna, aproximadamente 100 profetas. E diz a Bíblia que neste momento já de crise materialmente falando, não tinha mais alimento, porque já tinha mais de 3 anos, quase 3 anos sem cair chuva sobre a terra. Não me pergunte, eu também não sei lhe responder, e a Bíblia também não tem resposta, que eu já procurei, já estudei, não sei. Aonde foi que ele achou pão suficiente, e aonde foi que ele achou água suficiente para sustentar este homem. Mas tem aqui uma palavra profética, que quando nós nos predispondo para fazer as coisas de Deus, mesmo em meia crise, Deus faz prosperar na minha vida, na minha casa, na minha família, em meia crise. Quando eu tomo uma atitude de predisposição para fazer a obra de Deus. Então, Obadias, ele se predispôs e Deus, em meia crise, prosperou ele. A bênção foi tão grande que ele teve condições de compartilhar com 100 homens. Com 100 homens. Eu vou usar como pastor presidente de vocês aí, que é pregador, fala: você perdeu de dar 10 glória a Deus. Porque a bênção de Deus, para aqueles que têm a predisposição em fazer a obra de Deus, é tão grande que tem condições de você compartilhar com mais 100. Com mais 100. Aí a Bíblia diz que este Obadias, ele não só guardou os profetas e alimentou e deu água, mas qual era a preocupação maior dele? Porque ele estava ciente que Jezabel estava destruindo, matando os profetas. Ele entendeu, matando os profetas, já que o povo já está nessa condição, matando os profetas, quem vai profetizar? Matando os profetas, quem é que vai abrir a boca para falar o recado de Deus? Então, já que o texto diz que não tendo profecia, o povo se corrompe. O povo já estava corrompido desde quando o seu líder abraçou o Deus Baal. Mas ainda tinha alguns remanescentes que estavam no anonimato e, por que não dizer, estavam com medo. Tem muita gente que até tem um dom, tem um talento, mas tem medo das consequências, porque as consequências ali era a morte. Mas Obadias provou
aos profetas de Deus que ele estava disposto até morrer em favor da obra de Deus. Aí diz a Bíblia Sagrada, já nos versículos que nós lemos, nessa situação caótica, triste, que se encontrava Israel, Elias é levado ao rei Acabe e manda chamar o povo a se reunir no Monte Carmelo. Não só o povo, mas os 450 profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas dos postes ídolos ou dos postes sagrados e todo o povo. O que eu acho interessante é que no versículo número 20, o texto faz questão de dizer que ele chama o povo e chama os profetas para se reunirem. Só que aí Elias traz a questão que é muito crucial nos dias de hoje. Elias traz, na verdade, a espada de dois gumes, dizendo para o povo: se vocês, usar minhas palavras, se vocês têm consciência quem é Deus, siga Deus, sirva a Deus. Se vocês têm consciência quem é Baal, então deixe de servir a Deus e vá servir a Baal, ou seguir a Baal. E sabe qual foi a resposta do povo? O que mais me mata quando eu leio esse texto é que o povo se calou. Ninguém deu resposta. Então, quando a nossa cabeça, muitas das vezes, está na guilhotina, em botar Jesus em jogo na nossa vida, muitas das vezes, isso no contexto aqui, muitas das vezes nós negamos ou nos omitimos em dizer quem nós somos ou a quem nós servimos. Então, no momento como crise a qual nós estamos vivendo hoje, era nesse exato momento de nós levantarmos a nossa bandeira e dizer a qual Deus nós servimos. Era nesse momento nós levantarmos a nossa bandeira e dizer a qual Deus nós adoramos, o Deus que nós veneramos. E muitas das vezes, o crente não se manifesta, o crente não fala, o crente não se pronuncia, não verbaliza, não diz, mas se cala. E muitas das vezes este silêncio é que o versículo 19 diz que na verdade, uma centelha de concheamento. É uma centelha simplesmente de dúvida. É uma centelha de incerteza se você serve ou se você não serve. Se é Deus ou se não é Deus. Se é Baal ou se não é Baal. Eu vou aplicar trazendo Deus e trazendo Baal para os dias de hoje. A gente, muitas das vezes, trocamos o nosso Deus por coisas que são simples e supérfluas e passageiras da nossa vida, que nós descartamos como fosse um copo descartável quando nós bebemos água, amassamos jogando fora. Então, muitas vezes, esse silêncio, essa manifestação que não foi declarada nem por mim, nem por você, muitas vezes está dizendo para Deus que nós não servimos a Ele. Nós não declaramos quem nós somos e quem Ele é na nossa vida. Porque nesse exato momento, nessa pandemia, nesta crise, pastor, você está fazendo descaso do que tem acontecido, a mídia, é porque aí os ignorantes da vida, é porque não aconteceu na sua família, é porque você não perdeu. Irmão, eu vivo uma realidade da vida. Ninguém nasce para viver eternamente. A vida eterna é na eternidade. Nós somos o círculo da vida. Muitos nascem, malmente nascem, mas nascem, e aqueles que nascem, crescem, alguns reproduzem, e o final da vida é a morte. O importante não é o início, o importante é o fim. A Bíblia diz que melhor o fim. Então, não me tome como ignorante. Se você tem medo da morte, isso já é um problema seu, não meu. Porque a Bíblia diz que para Paulo chegou a dizer, olha, para mim morrer é lucro. Então, se você não sabe a dimensão do que a morte, e a Bíblia diz que não devemos tomar este por ignorante acerca daqueles que estão mortos ou aqueles que estão dormindo, porque estes ressuscitarão primeiro e encontrará com o Senhor nos ares. Depois, nós, os vivos, nós vamos nos contar, deixa eu abrir um parêntese, depois os vivos, aqueles que perseverarem até o fim.
aqueles que manterem as suas vestes brancas, alvas, puras como a neve. Não é de qualquer maneira. Então, quando nós nos omitimos, dizemos quem nós somos e quem Ele é, em outras palavras, deixa eu dizer essa verdade, nós estamos negando a Ele. Então, o povo se calou. O texto que está dizendo. O povo se calou. O povo se calou por quê? Não tinha mais altar, não tinha mais profecia, não tinha mais mensagem de Deus. Hoje as pessoas estão querendo mensagem para massagear a ego. Mensagem para que venha trazer algum tipo de conforto. Ninguém mais aceita Jesus com simplesmente sentenciado à morte. Hoje o evangelho, infelizmente, em muitos lugares, foi banalizado. Aí diz a Bíblia que não tem profecia, não tem altar, porque não tem altar, não tem resposta, não tem altar, não tem sacrifício, não tem altar, não tem esforço, não tem altar, não tem dedicação, não tem altar, não tem nada. Porque o versículo 30 diz que o altar estava em ruína. Então, já que não tinha altar, não tinha resposta de Deus. E quer que eu diga uma coisa? Infelizmente, tem muitas pessoas hoje que se acostumaram com o silêncio de Deus. Porque vivem na zona de conforto. Vivem na zona de conforto. E muitos que estão sendo acometidos aí com Covid-19, alguns que ainda têm a sensibilidade do Espírito, estão se declinando aos pés de Jesus e reconhecendo quem Ele é e quem Jesus é. Então, muitas das vezes é necessário Deus levantar uma pandemia como esta. E não são muitos, são poucos. Porque os muitos estão calados e os poucos estão tendo uma experiência agora reconhecer quem Ele é, quem Jesus é. Então diz o texto aí que o altar estava indo. Não tem altar, não tem resposta. Para quê? Se não tem altar, não tem necessidade de eu levar o meu sacrifício. Eu vou levar meu sacrifício ao Deus Baal. Só que já tem mais de 3 anos que não tem chuva, então não tem necessidade de eu levar o sacrifício a Baal, porque Baal não está atendendo, Baal não está derramando chuva sobre a terra. E o contexto diz que os profetas de Baal, que eram os 450 profetas, começaram a clamar, a gritar, a espernear. E Elias disse, rapaz, chame mais alto, grite mais alto, para ver que ele está dormindo, está tirando um cochilo, corre aí, vai e faz alguma coisa. E diz a Bíblia que eles começaram até a se flagelarem para chamar a atenção do Deus Baal. Só que Baal não estava respondendo, porque Baal não é dono de nada. O que é dono de tudo é Deus, irmão. O que é dono de tudo é Deus. O que é dono de tudo é Deus. A minha vida é de Deus, tudo é de Deus, a minha família é de Deus, a minha casa é de Deus.